E nos últimos dias, nós temos ouvido especialistas que têm muito a dizer à sociedade a respeito dos impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diversos setores. E hoje o Alamanda Revista traz informações importantes sobre o papel dos bancos no processo de negociação com os clientes que estão considerando a possibilidade de operar no vermelho ou que já estejam em crise. Nós ouvimos o advogado especialista em direito do consumidor, Gabriel Tomazetti. Ele já começou dizendo o seguinte: o banco é obrigado a negociar. Olha só. Os bancos têm sim o dever de negociar com os consumidores. Isso porque devemos lembrar da função social do crédito, que infelizmente sempre foi desvirtuada aqui no nosso país, deixando banqueiros bilionários, enquanto a população ela está aí sofrendo, agora mais ainda com o efeito da pandemia, mas nós já tínhamos uma sociedade sofrendo com superendividamento das famílias. Mais de 60 milhões de brasileiros encontram-se negativados hoje, sem falar que muitos outros estão superendividados sem estarem negativados. Então os bancos têm a obrigação de negociar pelo fato de buscar ser solidários com esses consumidores nesse momento de pandemia. Isso é uma obrigação imposta pela Constituição Federal no seu artigo 3º, que diz que constitui como objetivo da República do Brasil uma sociedade justa e solidária. Então deve haver solidariedade dos bancos em compreender esse momento atual dos consumidores, buscando equilibrar esses contratos de financiamento, essas dívidas que eles têm com os bancos, de uma forma harmônica, justa, com diálogo. Não adianta fazer publicidade e dizer que está ajudando essa imagem que os bancos passam, quando na verdade muitos contratos estão ali prejudicando em muitos consumidores. Então o que nós recomendamos? Recomendamos muita cautela na hora de renegociar as suas dívidas. Façam contas, verifiquem quanto isso vai estar custando no final. E sobretudo, busquem apoio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, a exemplo do PROCON, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, ou consulte um advogado de sua confiança. Nós dialogamos com o PROCON aqui do estado de Rondônia, temos notícia de que essa situação está ocorrendo, de que os consumidores não estão conseguindo ter um diálogo bom com os bancos para renegociar, ao contrário do que muitos estão propagando aí nas publicidades tão bonitas. Então o PROCON disse que está atento e que é importante que o consumidor denuncie, justamente para que o PROCON possa agir e possa estar autuando aí as instituições financeiras que estão agindo dessa forma. Muitos consumidores têm perguntado sobre os critérios para essa negociação. Então não existem critérios objetivos em relação à negociação. O que deve ser feito é buscar o seu gerente, buscar o banco e negociar de acordo com aquilo que caiba no seu orçamento, que você realmente consiga pagar. Lembrando sempre que quanto antes você pagar, melhor para você, porque você vai pagar menos juros futuros. Outro ponto interessante em relação a esse assunto do superendividamento é que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que trata especificamente do superendividamento dos consumidores, e esse projeto ele vai servir para incrementar, para melhorar o Código de Defesa do Consumidor, justamente para dar essa proteção aos cidadãos. Especialmente porque as empresas têm diversas formas de proteção. Sempre que há algum problema, o governo federal resolve por meio de alguma medida injetar recursos para as empresas. Isso é importante sim, mas e o consumidor? Como é que fica? Então esse projeto ele vem justamente para dar esse fôlego, para contribuir com o consumidor e lembrar que o consumidor ele também pode se encontrar falido, assim como as empresas, que é aquela situação quando o consumidor, mesmo querendo, ele não consegue pagar todas as suas contas mensais. Então esse projeto de lei nós estamos acompanhando pessoalmente a tramitação dele, estivemos na Câmara dos Deputados, a deputada federal Mariana Carvalho daqui de Rondônia é quem preside essa comissão de superendividamento, e nós acreditamos inclusive que esse projeto vai ganhar maior velocidade
por conta da pandemia.